Deus para a sua vida, que está no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 19, verso de número 10. O texto de Juízes, capítulo 19, verso 10, diz assim: Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Feche os seus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui porque cremos que há uma bênção, há um propósito, há um querer do Senhor para a nossa vida. Sabemos que escolhemos estar aqui, mas mais do que isto, isso faz parte de um plano do Senhor para nos abençoar. E eu creio, Deus, que o Senhor falará especialmente nessa noite ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Para sentar, deixa eu contar brevemente a história desse levita. Os levitas faziam parte da família sacerdotal, e eles moravam nos arredores das cidades, das tribos, e esse levita, ele é da região de Benjamim, e ele resolve, da noite para o dia, sair da sua região e ir em busca de uma concubina. Eu sei que talvez não seja muito compreensível para os irmãos essa ideia de concubinato, mas na antiguidade havia isso. Muitos homens tinham mulher e tinham a concubina. Era a vontade de Deus? Não. Mas havia. E esse homem, então, ele vai atrás de uma concubina que o abandonara e se desloca para outra região. E chegando lá, o sogro o recebe. E ele fica um tempo com o sogro, o pai daquela moça, e ele dispõe-se a voltar para casa, trazendo a concubina de volta. Só que o sogro dele diz: não vai hoje não, fica aqui mais um tempo, vamos aqui sentar, vamos comer, vamos bater um papo. E assim ele fica por 2 dias. Por fim ele decide, e o sogro fala: mas espera mais um pouco, não vai hoje não. E aí ele passou o dia todo ali conversando, e no final da tarde ele resolve ir. E aí o sogro fala: não vai, deixa para amanhã. Mas aí ele diz: não, eu vou hoje. E é o texto que eu acabei de ler para vocês. O homem decidiu ir. E ele sai ao entardecer e passa por uma cidade chamada Jebus. Ele poderia pousar lá, mas ele não quis. E aí ele vai para outra cidade chamada Gibeá. E chegando naquela cidade, ele fica na praça, aí aparece alguém, convida ele para estar com ele na casa dele. E assim ele vai à noite para a casa daquele senhor, acompanhado da sua esposa e do seu empregado. Só que aquela cidade é uma cidade perversa. E os moradores daquela cidade se reúnem para abusar daquele homem. E, no frigir dos ovos, para resumir a história, aquele homem tem a sua concubina abusada e morta pelos cidadãos daquele lugar. E ele volta para casa com a concubina morta, despedaça ela em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo de Israel. Isso traz uma comoção terrível na nação de Israel. E eles falam assim: mas o que é isso? Que loucura é essa? E aí ele explica que os cidadãos de Gibeá haviam abusado da sua concubina, matado-a. E aí todas as tribos se reúnem para destruir a tribo de Benjamim. E aí há uma guerra civil. Dezenas de milhares de pessoas, de benjamitas, praticamente a tribo de Benjamim acabou. Ficou um restinho de gente. Tudo isso pela decisão que o levita tomou de largar a sua casa e ir atrás da sua concubina. É uma história muito assustadora, mas também que nos traz muitas lições. E eu quero usar essa história aqui hoje para falar, para compartilhar com vocês os perigos de nós estarmos fora da posição. Quais são os riscos que você corre quando Deus te coloca numa posição e você sai dela? Deus colocou ele como levita na região que ele morava, que era o lugar dele.
e ele saiu de lá. Ele abandonou a posição e trouxe graves consequências sobre a sua vida e sobre aqueles que estavam ao redor dele. Então, nessa noite, eu quero usar essa história para nos ensinar quais são os perigos que nós corremos quando nós abandonamos a posição que Deus nos colocou. O primeiro perigo que a gente corre é o perigo da gente viver correndo atrás daquilo que não nos pertence. Tem gente que passa a vida toda correndo atrás de coisas que não são dele, que não são para ele, que não são necessárias para ele. O levita certamente era casado. Certamente era casado, porque a outra era concubina. E para ser concubina, só é possível quando alguém já é comprometido. Ele já era comprometido, ele era casado com a mulher, e ele não precisava de uma segunda mulher. Esse é o primeiro perigo. De você correr atrás de uma coisa que não te pertence. Você não precisa, já tinha uma mulher. Gênesis 2:24 fala: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Não diz unir-se às mulheres, mas a sua mulher. É o projeto de Deus. Então, esse homem, ele abre mão da posição, do lugar que Deus lhe tinha dado, para querer alguma coisa que ele não precisava. O desejo de alcançar coisas que não nos são necessárias pode gerar cobiça em nossos corações. Todas as vezes que você estende a vista para alguma coisa que não é necessária para você, que você não precisa, isso pode gerar cobiça no seu coração. Eu gosto muito do texto de 2 Reis, capítulo 5. O verso 20, especialmente, e eu quero parafrasear esse texto para vocês, para facilitar a compreensão de vocês. O texto de que era o servo de Eliseu, diante da negativa do seu senhor, quando foi oferecido para ele presentes, dádivas, ouro, prata, dinheiro, por Naamã foi curado. E ele estava muito grato a Eliseu, falou assim: olha, eu vou te dar prata, eu vou te dar ouro, pede o que você quiser. E Eliseu não quis nada, Eliseu não aceitou nada. Mas Geazi, que era o empregado, que era o servo, ficou doído com aquele negócio. E ele falou assim: mas era a ocasião da gente ganhar alguma coisa, era a ocasião da gente receber algum presente. E aí ele disse para si mesmo: eu vou correr atrás dele e vou receber dele alguma coisa, não vou deixar passar essa oportunidade. Observe que não era para receber, não era para Geazi, não pertencia a Geazi, não necessitava disso, mas ele foi atrás. E aí a Bíblia diz que ele vai e recebe alguma coisa e esconde do profeta Eliseu. E Eliseu fala assim: onde você foi? Não fui a lugar nenhum e tal, teu servo foi ali apenas. E aí Eliseu falou assim: o meu espírito foi com você, quando você foi lá e pediu ouro, prata de Naamã, pois saiba agora que a doença de Naamã, a lepra de Naamã, vai ser passada para você. E Geazi se tornou leproso. Eu pergunto: havia necessidade? Ele foi correr atrás de alguma coisa que ele não precisava. E esse, irmão, é um perigo gravíssimo, quando você começa a correr atrás de coisas que você não precisa. Coisas que não são necessárias para você, coisas que Deus não tem para a sua vida. Há sempre o risco de perdermos o nosso tempo e entrarmos num projeto que não agrada a Deus. Daqui a pouco você está no seu lugar, está feliz, está abençoado, as coisas estão acontecendo na sua vida, mas aí você, de repente, estende a vista para alguma coisa, começa a cobiçar alguma coisa, algo que você não precisa, porque o que você precisa Deus te dá. Mas aí você começa a estender os olhos para isso. E de repente entra num projeto. Começa a se esforçar, trabalhar. Coloca a sua vida nesse projeto. E de repente, tudo começa a dar errado. Eu gosto de uma passagem também do livro de Gênesis, capítulo 11. Que é a construção da Torre de Babel. É uma história bastante interessante. Em Gênesis capítulo 11, verso 4, diz assim, eu vou ler o texto literalmente para vocês.
E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Ficou para trás a cidade, ficou para trás a torre, porque aquilo não era um projeto de Deus. Observe que eles haviam passado, eram descendentes de Noé, por um dilúvio, que não era tão longe, não estava tão distante, não. Lá pelos capítulos 6 a 9 está o dilúvio. E no capítulo 11, eles já querem construir uma cidade, uma torre, para ficar famoso, para ficar importante. E aí Deus vem e para aquele projeto. Então, querido, muitas vezes nós abraçamos um projeto, nós entramos num negócio, nós fazemos escolhas, nós decidimos, e nos lançamos naquilo. E muitas vezes aquilo não é o nosso lugar, aquilo não é o projeto de Deus para a nossa vida. E aí a gente perde tempo, a gente perde dinheiro, a gente perde saúde, a gente perde tanta coisa na vida, porque a gente saiu da posição. O melhor lugar para se estar é o lugar onde Deus te colocou. O melhor lugar para você estar não é o lugar que você está idealizando. O melhor lugar é onde Deus te colocou. E aqui nós vemos então o primeiro perigo de alguém sair da posição na qual Deus o colocou. Nós vemos um projeto frustrado. O povo disperso espalhou as pessoas agora estavam confusas, não se comunicavam, não falavam mais a mesma língua, e se perdeu todo aquele sonho. Esse é o perigo de estarmos fora do propósito, fora da posição de Deus. Você passar a vida inteira correndo atrás daquilo que não te pertence. O segundo risco, e eu considero ele mais grave, é o risco de você expor a riscos, ou melhor, o risco de você expor pessoas a situações que são destrutivas para eles. Observe a escolha que esse homem fez. Foi destrutiva, foi devastadora. Então, o segundo perigo é esse, de você expor as pessoas que estão do seu lado, as riscos que são desnecessários. O levita, ele expôs a sua vida, ele expôs a sua companheira, que era a sua concubina, e a do seu servo, a um perigo grave. Quando ele entra naquela cidade, no meio da noite, e os homens invadem a casa daquele homem, querem arrebentar a porta, e aí o dono da casa entrega quem? Entrega a concubina. Entrega a moça que deveria ser protegida por ele. O levita não foi lá para fora, mas a sua concubina foi. E aí, irmãos, a gente percebe que muitas escolhas da nossa vida, às vezes não trazem um dano imediato para você, mas traz um dano imediato para quem é mais frágil, para quem é mais fraco, para quem está desprotegido. Eu me preocupo muito isso. Aqui no Brasil, parece que essa coisa ela é meio estranha. As pessoas sempre jogam o fraco na frente. Da autoridade, é a autoridade que coloca o fraco. É o indígena, é o africano, é o pobre. E a gente tem mania de colocar o fraco. A corda sempre arrebenta para o lado do fraco. E aqui não foi diferente. O dono da casa enviou quem? Enviou a pessoa mais frágil que tinha lá, que não podia se defender, a mulher, concubina. Não era a esposa, era a concubina. Então, o levita, ele expôs sua vida quando ele decidiu ir atrás daquela mulher. Ele expôs sua vida quando insistiu em sair no meio da noite. Ele expôs a vida dela, de quem estava do lado dele, quando ele insistiu em entrar naquela cidade de homens perversos. Então, irmãos, muitas escolhas que nós fazemos, elas colocam em perigo quem está do nosso lado. Ah, mas eu sou forte, eu sou corajoso, eu ando no meio da noite, mas às vezes quem está do seu lado é fraco.
A gente tem que pensar nessas coisas. Muitas decisões que a gente toma na vida afetam as pessoas. Não é somente a nossa vida. O levita pôs em perigo aqueles que eram mais fracos. Quando nós estamos fora da posição, podemos trazer consequências desastrosas para as pessoas que estão do nosso lado e consequências das quais elas não poderão se livrar. O levita sobreviveu, mas eu quero ler para você o que aconteceu com a mulher, em Juízes capítulo 19, verso 25. Juízes 19, verso 25. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda noite, até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. A romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor. E ali ficou até que se fez dia claro. Ninguém foi lá defendê-la. Ninguém. Nem o marido levita. Ninguém. Ela foi destruída. Perdeu a sua vida de forma violenta, porque alguém tomou a decisão errada. Alguém que tinha a obrigação, pergunta, por que esse levita não ficou quieto na casa dele? Por que esse levita não ficou lá com sua esposa, com a sua família, com o seu ministério, com sua casa, com seu lar? Por que esse levita foi procurar na casa dessa moça? Foi lá e trouxe ela de volta. A moça tinha ido embora. A moça havia escolhido estar longe dele. E ele foi lá atrás, trouxe a mulher para matá-la pela mão dos ímpios. E não uma coisa a gente tem que pensar na vida. Quando você vê que alguma coisa está escorrendo da sua vida, escapando da sua vida, insistindo em estar longe de você. E se você não vê a direção de Deus nisso, abra a mão. Deixa aí. Porque às vezes a gente está tentando segurar uma coisa, abraçar, segurar, ir atrás, forçar. Normalmente Deus não está nessas coisas. Normalmente Deus não está nessas coisas. Eu penso que com Deus é assim, eu já vi essa ilustração, né? Um pastor pregando, não me lembro mais quem. Ele diz assim, que a nossa mão tem que estar aberta. Aquilo que tem que permanecer, vai ficar. Mas aquilo que tem que sair, vai sair. E a vida é assim. Muitas vezes a gente quer segurar o que não pode ser segurado, irmão. A história, quando eu li essa história a primeira vez, eu fiquei chocado. Porque eu não sabia o resultado que ia dar nisso. Eu não sabia o que ia acontecer. Quando eu vi que deu. E depois eu fiquei imaginando. Esse homem, depois que a mulher morta aqui, descrita aqui, ele acorda de manhã e vê a mulher morta. E ele joga aquela mulher em cima do jumento dele. E leva para a cidade dele. Aí ele volta para a cidade de onde ele nunca deveria ter saído. Ele volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E lá ele pica aquela mulher em 12 pedaços. E entrega para cada tribo. E aí é uma guerra. Aí não é mais uma mulher que morre. São milhares de pessoas que morrem. Porque a nação toda ficou comovida com a maldade dos benjamitas. E os benjamitas, em vez de pegar aqueles homens que cometeram o crime e entregar os benjamitas, eram muito atrevidos, guerreiros. E eles falaram, não, nós não vamos entregar eles não. Nós vamos lutar. E juntaram as 11 tribos contra uma tribo. A tribo de Benjamim, eles eram valentes mesmo. E foi difícil vencê-los. E morreram muitos. Por causa de uma decisão errada. O prazer de ter uma mulher a mais trouxe desastre para a nação inteira. O prazer de ter uma coisa a mais na nossa vida, algo da qual nós não precisamos, um capricho, uma vaidade, pode trazer desastres para a nossa vida. Numa escala menor ou numa escala maior. Então a gente precisa pensar nessas histórias, nessas narrativas e ver na nossa vida quais são os riscos que nós estamos correndo, os perigos de estarmos fora da posição. Eu lembro também de um outro texto.
sobre essa questão de você ficar onde Deus quer que você esteja. Em Marcos capítulo 5, esse é um texto menor, verso 19, Marcos 5, verso 19, diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. O Senhor fala com aquele gadareno, aquele ex-endemoniado. Aquele homem, irmãos, ele era louco. Aquele homem vivia nu, no meio do cemitério. Aquele homem vivia se cortando pelas pedras. Aquele homem não adiantava prender, porque ele arrebentava tudo, não tinha cadeia, não tinha prisão, não tinha soldado. Ele vivia gritando, ele era um terror, ele era um perigo, ele era um inimigo público, e de repente Jesus o liberta. E ele vai, toma um banho, veste a roupa limpa, e fala assim: Jesus, agora eu vou com o Senhor. Eu vou sair dessa cidade, eu vou junto com o Senhor. Aí Jesus falou assim: de jeito nenhum, comigo você não vai. Você vai ficar aqui na posição. Aqui você aprontou, aqui você bateu, aqui você fez loucura. Agora você vai cuidar dessas pessoas. Volta para a sua casa, para a sua família, cuida da sua família. Protege a família que você trouxe tanta insegurança. Faz bem a família que você fez tão mal. Permanece na posição, não saia daqui. Eu vejo assim o cuidado de Deus, irmãos, em nos colocar em determinado lugar, para que a gente seja um instrumento de Deus, e às vezes a gente está querendo sair, a gente está querendo fugir, a gente está querendo deixar para trás, aquele lugar que a gente tem uma dívida social muitas vezes, uma dívida com a família, eu falo dívida moral, no sentido de ter sido cuidado, ter sido amado, ter sido protegido, e agora você quer dar no pé e ir embora. Então, esse texto, Jesus volta para a sua casa, volta para a sua família, fala o que Deus fez na sua vida, seja uma bênção para eles agora. Então, meu querido, muitas ideias que passam pela nossa cabeça, muitas vezes, às vezes até numa certa ideia de aventura, muitas vezes pode ser uma imaturidade nossa, muitas vezes pode ser uma falta de gratidão com as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes a gente quer sair, deixar para trás tudo, esquece-se do bem que você recebeu, do lugar que Deus escolheu para você nascer, do lugar que Deus levantou pessoas para cuidar de você, para abençoar a sua vida, e você deixa isso tudo para trás. É bom pensar nessas coisas e ver qual é o propósito de Deus na sua vida. Por fim, eu digo, quando estamos fora da posição, preste atenção, quando nós saímos da posição de segurança que Deus nos deu, muitas vezes o juízo que era para o ímpio recai sobre a sua vida. Às vezes Deus te coloca no lugar de segurança, uma família, uma casa, uma cidade, um trabalho, uma igreja, e a pessoa então, inadvertidamente, imprudentemente, ele sai daquela posição e fica desprotegido. Isso é muito interessante. Fico vendo hoje, tem crente que mudando de igreja todo dia, muda. Normalmente na igreja você tem uma proteção espiritual dada por Deus, através da sua liderança. Proteção não é da sua liderança, é de Deus, através da sua liderança, através do seu pastor, da sua pastora. E a gente precisa estar atento a essas coisas, irmãos. Há um cuidado de Deus comigo, há um cuidado de Deus com você. E eu gosto muito de texto de Isaías, capítulo 26, verso 20, é o último texto. Eu gostaria de ler para vocês. Que diz assim, Isaías 26, verso 20: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Muitas vezes Deus está executando o seu juízo na terra, e Ele nos dá um lugar de segurança, um lugar de proteção, e a gente, de maneira imprudente, inconsequente, a gente sai daquele lugar. Quando eu falo lugar, eu não falo só lugar geográfico, lugar afetivo, lugar espiritual, lugar físico, lugar familiar, lugar que Deus te dá para te proteger. Jesus morou praticamente 30 anos na mesma cidade, com exceção daquele período que ele ficou no Egito.
certamente foi um período pequeno, em Nazaré. Talvez o lugar mais simples, talvez o lugar sem sofisticação nenhuma. Nazaré era uma aldeia, praticamente 300 famílias, não era um lugar requintado, não era um lugar chique, não era um lugar sofisticado, não era um lugar de tradição profética, mas Jesus morou lá 30 anos naquele lugar. Isso não impediu que Jesus brilhasse, isso não impediu que Jesus fosse um sucesso, isso não impediu que Jesus assumisse seu ministério, isso não impediu que Jesus fizesse a obra de redenção. A cidade não atrapalhou Jesus. Então a cidade, a família, o lugar que você está não vai te atrapalhar. Pensa nisso nessa noite, porque sempre é muito perigoso sair do lugar que Deus te deu. Amém? Vamos orar? Convido você a estar de pé. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, que a sua palavra é verdadeira, sempre verdadeira. Para sempre está firmada a tua palavra no céu. Eu agradeço, Senhor, porque os teus mandamentos são o nosso prazer e a nossa meditação todo dia. Que essa palavra fique gravada em cada coração e que ela possa, Senhor, nos dar perseverança para guardarmos a posição, para guardarmos o lugar que o Senhor nos enraizou. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, por favor.